Bom, meu nome é Leandro e eu vou apresentar o trabalho final da disciplina de robótica móvel. Primeiro, apresentando o problema que eu resolvi abordar, eu tenho a seguinte situação: tenho dois robôs. Um deles, o robô aqui, chamado de robô zero, ele é o robô no qual eu tenho que controlar. O objetivo é levar ele para uma posição, para um alvo bem na frente dele. Então ele só tem aí 1 grau de liberdade, ele vai andar em linha reta. Só que o ambiente que ele está presente tem também um outro robô, o qual eu não controlo, que vai estar se deslocando aqui numa certa velocidade linear fixa, vai andar também em linha reta para chegar nesse gol na frente, nesse alvo na frente dele. E a situação é a seguinte: eu não posso fazer com que esse meu robô que eu controlo se choque com o robô que já está em movimento. Essa abordagem é uma simplificação de uma estratégia chamada Velocity Obstacles, e é uma simplificação no seguinte sentido: aqui eu estou numa situação que o deslocamento ele é só em uma dimensão, ele é só em linha reta, tanto do meu robô que eu controlo, quanto do outro robô. Para mostrar aqui a ideia do Velocity Obstacles, eu fiz 3 scripts. O primeiro deles tem como objetivo apresentar para vocês aí a ideia da estratégia. Então, eu criei algumas funções aqui, algumas classes e funções em Python para poder definir aqui a pose do meu robô e todas as informações que eu preciso, que são a posição em x e em y, a orientação dele, a velocidade linear e angular, já deixando aqui uma classe mais completa para futuras implementações. Uma classe para definir o alvo, que define tanto a posição x quanto a posição y do alvo. 2 classes aqui, uma para poder plotar as informações do robô e uma para plotar as informações do alvo. Aqui tem a instância do meu robô zero, aquele que eu controlo. Aqui os plots das informações dele. Eu coloquei ele na posição 3 em x, 0 em y, orientado em 90 graus. E aqui tem o meu robô 1, que é o que eu não controlo, e eu coloquei ele em 0 em x, 1 em y e orientado em 0 graus, como representado naquela imagem anterior. Coloquei aqui os meus alvos, tanto do robô 0 quanto do robô 1. E o que eu vou fazer aqui, inicialmente, é mostrar as duas trajetórias. O robô em vermelho aqui é o robô que eu controlo. Ele vai fazer essa trajetória em linha reta, enquanto o robô que eu não controlo vai estar se deslocando aqui na frente, fazendo uma trajetória em linha azul. E os dois se chocariam nesse ponto aqui de interseção. A primeira coisa que eu fiz foi calcular a distância entre o meu robô que eu controlo até o outro robô, ou seja, eu preciso de ter, de certa forma, as informações de posição do robô que eu não controlo, para que eu consiga calcular essa estratégia. Eu representei aqui o ponto de encontro e o tanto que o meu robô que eu controlo vai se deslocar até chegar naquele ponto e o tanto que o outro robô vai se deslocar. E aqui foi calculado um espaço de colisão. O que significa isso? O meu robô, que eu não controlo, ele está numa certa velocidade fixa. E ele vai andar por essa certa distância. Então eu consigo calcular o tempo que ele demora para chegar até esse ponto de interseção. A partir do momento que eu tenho esse tempo, eu consigo calcular, sabendo a distância que o meu robô vai ter que se deslocar, calcular a velocidade que ele vai se chocar tanto na frente do robô azul, ou depois que o robô azul passou um tipinho, ele vai se chocar na traseira desse robô. Então eu consigo criar um espaço com uma certa velocidade mínima e máxima que esses robôs vão acabar se chocando. E aí eu defino então o meu espaço de obstáculos de velocidade, que é esse espaço VO aqui, que tem uma certa velocidade mínima e uma certa velocidade máxima. Qualquer valor intermediário, o robô vai se chocar. Valores menores ou maiores, ele não vai se chocar. E aí eu consigo representar aqui um valor entre esses dois que se choca e um valor maior que não se choca.
Então, continuando, dado que com as minhas posições iniciais para os meus dois robôs já definidas e também a posição dos alvos, e considerando que o robô que eu não controlo está numa velocidade linear de 0,5 metros por segundo, foi calculado aqui que o espaço dos obstáculos de velocidade, eles estão me dizendo o seguinte: se o meu robô que eu controlo estiver numa velocidade linear entre 0,10 e 0,12 metros por segundo, esses robôs vão se chocar naquele ponto de encontro, naquele ponto de interseção que tinha sido representado aqui. Então eu preciso de escolher uma velocidade linear para o meu robô fora desse intervalo. E aí eu fiz aqui dois exemplos. Se eu colocar um valor que está dentro daquele intervalo, vai ter colisão, porque eu vou estar dentro desse espaço VO. Se eu colocar um valor maior ou menor, eu vou estar, não vai ter colisão, porque eu vou estar fora desse espaço. Fiz um exemplo simples aqui no Copilha Sim, para a gente testar as duas hipóteses. A primeira que o meu robô que eu controlo, que é o robô 0, ele vai ter uma velocidade linear máxima de 0,11, que está dentro desse espaço aqui de obstáculos, ou seja, os dois robôs irão se colidir naquele ponto de interseção. Vamos rodar essa simulação e ver se realmente isso vai acontecer. O robô que eu controlo é esse daqui de baixo, e a velocidade de 0,11 realmente fez com que os dois robôs se colidissem ali no ponto de interseção. Bom, vamos fazer o segundo teste agora. Eu vou trocar aqui o valor para um valor maior, por exemplo, 0,3. E vamos verificar aqui agora se esse valor que não está dentro do espaço de obstáculos de velocidade, se ele realmente vai fazer com que os robôs não se colidam. E, como esperado, os robôs não apresentaram colisão. Só que esse exemplo, ele não foi realizado aqui um controle que utiliza essa estratégia, né? Foi só representado que, de fato, os valores calculados, eles realmente garantem que não vai haver colisão ou que vai haver. O próximo exemplo que eu vou fazer é um controle que utiliza essa informação para realmente decidir se o robô tem que andar ou não, para poder evitar que ele se choque. Bom, na implementação da estratégia de controle usando o Velocity Obstacles, o que eu fiz foi o seguinte: considerando que minha máxima velocidade linear do meu robô 0 seja exatamente uma velocidade que está dentro daquele espaço de obstáculos de velocidade, ou seja uma velocidade que vai fazer com que os robôs se colidam naquele ponto de interseção. Nessa situação, foi implementado um controle tal que o robô, considerando que ele vá colidir, ele tem que tomar a decisão de modificar a sua velocidade máxima. Aqui, o valor escolhido foi para modificar o valor para uma velocidade zero, para ele então parar, evitar a colisão, e quando ele não tiver mais uma situação que vai haver colisão, ele pode voltar à velocidade que foi calculada para chegar no alvo. E aí, considerando essa situação, vamos ver qual foi o resultado. Aqui já está rodando a simulação. O robô ele começa parado, identificando que ele vai colidir. Na hora que vai quase colidir, ele para novamente e então ele consegue continuar. E a gente vai conseguir ver com mais detalhes, ele vai conseguir chegar no alvo lá daqui a pouco. A gente consegue ver com mais detalhes aqui no código que foi implementado. A gente dá uma olhadinha aqui, ó. No início, o cálculo para velocidade, considerando lá a distância euclidiana para poder chegar do robô à posição que ele está até o alvo, demandaria uma velocidade linear de 6 metros por segundo. Só que, por causa da restrição da velocidade máxima
linear máxima desse robô ser 0,11, a velocidade que foi aplicada foi de 0,11, que causaria uma colisão. Então, após a verificação do espaço de obstáculos de velocidade, a velocidade linear aplicada foi de 0, fez com que o robô se mantivesse parado. E, após algumas iterações, o robô ele começa, sim, a se locomover, e aí ele se locomove com o 0,11, já que é uma restrição. Apesar dele estar calculando valores maiores, ele coloca no máximo 0,11. E aí, novamente, quando ele for encontrar uma colisão, ele para o robô. E aí, só depois que não está mais em rota de colisão, ele volta a aplicar o 0,11. Então, foi exatamente o que aconteceu na simulação. A gente pode dar uma olhadinha também, caso não tenha essa restrição de 0,11. Vamos colocar uma restrição aqui que não vai gerar colisão, por exemplo, 0,5. Se a gente fizer isso agora, a gente vai conseguir verificar. O robô é capaz de ir, inclusive, mais rápido e não colidir. Essa pequena oscilação aqui no início é porque as duas rodas elas não começam exatamente com a mesma velocidade, uma começa com a velocidade antes do que a outra, faz com que cause a oscilação. E, enfim, para trabalhos futuros, o próximo passo seria implementar esse controle não só para uma situação em uma dimensão, como está aqui, mas para uma situação em duas dimensões, conforme os artigos publicados na área dessa estratégia de Velocity Obstacles. E é isso. Muito obrigado.